Vamos ler, eu vou ler, você acompanhe comigo. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo então disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres então saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, irmãos, mas cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você mais uma vez, para que o Senhor fale conosco essa manhã e que eu não atrapalhe. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que ouvimos, tua palavra cantada, a história que mudou a história da humanidade. Obrigado pela certeza que eu e meus irmãos temos de que, apesar do sofrimento do Calvário, do silêncio do sábado, o túmulo está vazio. E hoje há um Deus homem sentado no trono do universo, governando soberanamente todas as coisas. Obrigado pela esperança que nos dá vida. Nos ensina a discernirmos o que ela implica na nossa vida e como a partir dela eu e meus irmãos devemos viver. É assim que oramos, em nome de Jesus, o teu Filho. Amém. Nesses dias que nós acompanhamos toda essa série de sermões, nós pudemos acompanhar a trajetória do ministério do Senhor Jesus Cristo. Mas não só isso. Nós podemos acompanhar que esse caminho da cruz, ele não é percorrido por heróis espirituais. Ele não é percorrido por homens fortes, super-homens. Não. Ele é percorrido por discípulos frágeis, homens que erram, homens que negam, outros que traem, alguns abandonam. E nesse período, fugindo, a gente percebeu uma certa identificação com esses indivíduos. A gente também se viu tentado em várias e diversas situações da nossa vida. A gente se viu abandonado, a gente se viu traído, a gente se viu negando, a gente se viu traindo o Senhor Jesus Cristo. E essa é a beleza do Evangelho, porque não é sobre mim ou sobre você. Por conta disso, eu e você fomos alcançados pela graça. Essa graça do Senhor Jesus Cristo que veio até nós e, como nós vimos no sermão, Ele tomou o nosso lugar. Ele substituiu a minha e a sua vida. A cruz era o instrumento de morte e martírio romano para que eu e você estivéssemos nela. Mas nós não poderíamos suportar. Então, aquele que não tinha pecado se fez pecado. Aquele que era justo se fez injusto, para que eu e você, homens indignos, frágeis,
que não são aqueles que vão suportar, às vezes, todas as pressões da vida, para que nele nós pudéssemos ter vida. Portanto, não são pelos nossos méritos, não é pela nossa roupa bonita, não é pelo dinheiro que você tem, não é pela sua beleza, pelo seu diploma, mas é graça, simplesmente graça. E nesse período, nós identificamos entre essas realidades algumas verdades importantes para nós. Entre elas, no sábado, ontem, olhando para esse texto, nós descobrimos que, mesmo como discípulos, mesmo como povo de Deus, mesmo como religiosos, às vezes eu e você podemos ter uma fé que aparenta uma realidade, mas na verdade ela tenta controlar a narrativa. Ontem eu conversei com os irmãos que, dado o fato do nosso coração ser inclinado para os prazeres e as coisas dessa vida, eu e você sempre estamos construindo ídolos no nosso coração que vão nos conduzir para caminhos que nos separam de Deus. Desde o Éden, eu e você estamos fazendo isso. Deus, Ele queria um relacionamento conosco, mas nós preferimos romper esse relacionamento, fazendo a nossa própria vontade, fazendo as nossas próprias escolhas, e então decidimos desobedecer a Deus. Desde então, eu e você, como bons filhos de Adão, vivemos a vida fazendo as escolhas segundo as nossas próprias vontades. E aí, no final, a gente descobre, como disse C.S. Lewis, e como é reverberado por tantos autores, que nós só podemos fazer duas orações. Ou eu e você, nesse mundo que nós vivemos, afetado pela queda, vamos orar, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Ou nós iremos orar, seja feita a minha vontade, Senhor, e não a sua. Porque, como filhos de Adão, nós perseguimos as nossas vontades, as nossas inclinações, e quando a gente faz isso, não importa o quanto tempo você tenha de crente, não importa a tua religiosidade, não importa se o teu histórico é de uma família cristã, não importa se você estudou teologia, não importa quantos domingos você está aqui. Quando nós desprezamos a vontade de Deus e a sua verdade, para fazer a nossa vontade, então nós chamamos a cruz de impostor. Nós chamamos o Cristo de impostor, porque o seu sacrifício na cruz não faz sentido quando homens e mulheres não se sujeitam, não se submetem à sua vontade, não reconhecem a sua incapacidade, a sua fragilidade e a sua dependência nos méritos de Jesus Cristo. Quando a nossa vontade é feita, então, como nós vimos ontem, nós vamos chamar os ídolos do nosso coração de Senhor, como os sacerdotes e fariseus fizeram, referindo-se a Pilatos, e vamos chamar Cristo de impostor das nossas vidas. E nessa tentativa de nos fortalecer na manutenção da nossa vontade, de fazer com que a nossa vontade seja feita, a gente vai tentar ter o controle das coisas. A gente vai fazer com que a pedra seja selada, que uma horda romana faça a guarda do sepulcro para que nada saia errado, porque vai que ele falou e era verdade. Vai que ele ressuscita mesmo, e então a nossa estética, a nossa aparência, a nossa vontade, então vai ser questionada. Agora, irmãos, a partir disso, esse texto que nós lemos nos apresenta uma outra verdade. Se no túmulo, se no sofrimento, a gente vai descobrir que é frágil, a gente vai negar, vai abandonar, vai trair, a gente vai fugir, a gente vai tentar mudar a ótica e ter o controle das circunstâncias para que a nossa vontade seja feita, a ressurreição de Cristo no domingo, ela redefine a realidade das coisas. E essa é a primeira verdade que eu quero que você olhe para esse texto. A ressurreição redefine a realidade. Olha o que está escrito nos versículos 1 a 4. Depois do sábado, veja,
Ontem eu disse a vocês que Mateus fez questão de, no versículo 62, trazer ênfase para esse dia no calendário. No dia seguinte, isto é, no sábado, ou seja, no dia em que os judeus guardavam, os chefes da lei, os sacerdotes, os fariseus, eles decidiram descumprir as suas próprias regras para que eles tivessem o controle da narrativa. Mas veja que Mateus, agora no capítulo 28, ele vai dizer, olha, mas o sábado passou. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Depois do sábado, a gente pode ter a clareza de que naquele dia havia pedra, uma grande pedra fechando o túmulo. Havia soldados fazendo a escolta, um lacre romano estatal colocado, selando aquela pedra. Todas essas coisas são símbolos do controle humano, símbolos de um senso de segurança, para que a nossa vontade, aquela que desprezava Cristo, ela seja feita. Todas as nossas práticas ordinárias são também esses símbolos de controle humano, símbolos de segurança humana, para que a nossa vontade seja feita. Mas então, quando Mateus diz, depois do sábado, tendo começado o primeiro dia, Mateus está transcrevendo entre linhas para mim e para você que todo o controle humano, que todo o senso de segurança é insignificante diante da soberania de Deus. E então quando ele diz para mim e para você, começando o primeiro dia, isso é tão maravilhoso que, mais teologicamente falando, faz eco com Gênesis capítulo 1, que no primeiro dia Deus inaugura algo novo e cria e faz todas as coisas e traz a existência. Então Mateus, ele ecoa Gênesis 1 aqui dizendo, tendo começado o primeiro dia da semana, é como se ele estivesse dizendo, Deus agora, ele vai redefinir essa realidade de controle humano e ele vai fazer algo novo, algo que vocês vão ser surpreendidos. Então, nesse novo começo, o que nós vemos é que, no versículo 2, ele vai contar o que aconteceu. E eis que sobreveio um grande terremoto. Lembra-se que Mateus falou que isso aconteceu quando Jesus foi crucificado na cruz? A terra escureceu, houve um grande terremoto. Então ele está reverberando esse mesmo acontecimento aqui. Houve um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, o que o anjo fez? Ah, homens, vocês são tão tolos em acreditar que podem enjaular Deus. Vocês são tão tolos em acreditar que Deus é algo que pode se controlar. Vocês colocaram uma pedra, colocaram homens para guardá-la, selaram, mas o anjo rolou a pedra de entrada e ele se assentou sobre ela, como ele dando uma mensagem aos homens que acreditam que podem ter o controle das coisas. Ao rolar a pedra e se sentar sobre ela, ele está dizendo quem tem o domínio sobre todas as coisas. Ele está dizendo aos homens, não são seus poderes, não são suas estratégias humanas, não são todas as coisas que vocês fazem acreditando que a vontade de vocês no final será feita. Não, quem tem o governo da história sou eu, soberano sobre todas as coisas. Ele então rolou a pedra pesada, difícil, que precisavam muitos homens. Ele se senta sobre ela para dizer, eu governo sobre todas as coisas. E as suas mãos são frágeis, são pequenas, são demasiadamente incapazes de parar Deus. Enquanto os homens demonstram símbolo de controle e senso de segurança, a pedra removida e o anjo sentando-se sobre ela
revelam o símbolo da intervenção divina. Deixa eu te dizer uma coisa, Abraham Kuyper, eu sempre cito essa frase aqui em alguns sermões, ele tem essa frase célebre que disse o seguinte: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Não existe pedra, não existe soldados, não existe escolta, não existe selo romano lacrando a porta, não. O poder do céu sempre triunfará sobre os poderes da terra. O poder do céu sempre triunfará sobre os poderes humanos, porque ninguém pode parar os planos de Deus, ninguém pode parar a soberania deste Deus que governa todas as coisas e clama: cada centímetro quadrado é meu, pertence a mim. Então ele senta-se sobre aquela pedra como um símbolo dessa grande verdade que Kuyper esclarece. E o que isso significa para mim e para você? O nosso controle, as nossas tentativas de fazer as nossas vontades são insignificantes diante do poder de Deus. Você vai viver a sua vida toda tentando controlar as coisas. Você vai tentar controlar o seu futuro, fazendo as escolhas que você acha que são prudentes, acertadas, e maravilhoso isso, está tudo bem. Você vai tentar controlar os resultados, você vai ser muito parecido comigo, e você vai ficar equilibrando vários pratos para que eles não caiam, e você vai se cansar e vai se desesperar, porque você vai percebendo que talvez alguns vão cair, e você vai ficar desesperado com isso, tentando controlar os resultados, as pessoas, as coisas. Você vai tentar controlar os desfechos da vida. Vai tentar controlar que coisas aconteçam e aquelas que não vão acontecer, porque isso não pode acontecer. Você vai tentar ter o domínio sobre todas as coisas. Você vai criar suas pedras, você vai criar os seus lacres, você vai criar suas seguranças. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quando todas essas coisas acontecerem, o poder do céu sempre triunfará sobre o seu poder sobre as coisas. A soberania de Deus sempre vai gritar aos seus ouvidos e ao seu coração que não é sobre você, que não é sobre o seu esforço, que não é sobre a sua tentativa de controlar. Tudo isso é insignificante. O domingo da ressurreição grita para mim e para você que ele redefine a realidade, não a partir das nossas vontades, mas ele redefine a realidade a partir dos seus próprios propósitos eternos. Então você pode gostar disso, você pode brigar com Deus, você pode se escandalizar com ele, mas a agenda do céu não é a sua agenda. A agenda de Deus não é a nossa vontade, não é o que a gente gosta. Em algum momento da sua vida, Deus vai te frustrar, você se decepcionará com Ele, porque Ele não está comprometido em fazer a sua vontade, mas Ele está comprometido em te fazer mais parecido com o seu Filho Jesus Cristo. E ainda que isso custe muito caro para você, ainda que você se fira no processo, ainda que você machuque-se diante dessas coisas, Ele, aquele que é fiel, que foi até o fim para que você hoje tivesse vida, Ele não vai desistir dessa missão. Ele vai esculpir em você a imagem do Filho, até que um dia, então, isso que é mortal se revista da imortalidade, isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e então plenamente nós seremos como Ele é. O domingo da ressurreição redefine a nossa agenda e prova para mim e para você que nós não temos controle, nós devemos descansar nele.
E por que nós devemos descansar nele, Jefferson? Porque o túmulo vazio, ele não vai apenas mudar essa realidade e essa perspectiva, ele vai interpretar a história. E essa é a segunda verdade que eu quero mostrar para você nesse texto. A ressurreição confirma a realidade da nossa incapacidade, mas ela também confirma a fidelidade da palavra de Deus. Olha o que está escrito nos versículos 5 e 6. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Que precioso é saber isso, que se eu não tenho o controle, se não é sobre as minhas vontades, eu não preciso temer, eu não preciso me angustiar. Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Eu sei que vocês estão angustiadas, eu sei que vocês estão perturbadas dentro de você, mas tenho uma boa notícia. Ele não está aqui. Não. E por quê? Porque ele ressuscitou como tinha dito. Veja, a ressurreição confirma a fidelidade da palavra de Deus. O maravilhoso nesse trecho que nós lemos é o cumprimento da palavra. Veja que Mateus ele está narrando a esperança para corações que estão angustiados e temerosos. Então ele diz: não tenham medo, ele não está mais aqui. Só que aí alguém pode dizer: puxa, será que alguém sequestrou o corpo? O fato dele não estar aqui pode dar uma margem de compreensão gigantesca. Então o anjo vai afunilando, ele fala: não, calma, ele ressuscitou. Ressuscitou? Como assim? Então, ele amplia ainda mais a compreensão e ele crava aonde elas deveriam descansar, na fidelidade da palavra de Deus. E ele então diz: como tinha dito. A ressurreição, irmãos, não é um plano B de Deus. Puxa vida, meu filho morreu, e agora quem poderá nos... né? Não, a ressurreição não é o carro capotando na curva. A ressurreição não é uma estratégia diante da derrota. A ressurreição é o cumprimento da palavra de Deus. É Ele sendo fiel à sua palavra, ao seu caráter. Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. E segundo João, quando estava em Pátimos, escreveu: o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo por mim e por você. Portanto, o que está acontecendo aqui não é tragédia, não é preocupação. Não tenham medo por não conseguirem entender as coisas. Não tenham medo porque o Senhor Jesus foi para a cruz, como Ele havia dito, como Ele prometeu, Ele ressuscitou. E o que isso significa para mim e para você? Significa que Deus não é surpreendido pelos acontecimentos da nossa vida, irmãos. Sabe esse diagnóstico difícil? Deus não foi surpreendido com ele. Sabe essa resposta do trabalho que te pegou de surpresa no fim dessa semana, dizendo que você está desempregado? Isso não surpreende Deus. As dificuldades no casamento que você está enfrentando, isso não surpreende Deus. Deus não tem uma análise, uma compreensão do mundo surpresa das coisas. Nem seus próprios pecados surpreendem a Deus. Puxa vida, agora você me pegou, hein? Uau! Não acredito que você era capaz disso. Estou impressionado com você. Não. Sabe por quê, irmãos? Não existe 1 centímetro quadrado da existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todas as coisas, não grite: é meu.
todas elas estão sob o seu domínio, todas elas estão sob o seu controle. E o que isso significa, Jefferson? Que Deus não improvisa ao cuidar de mim e de você. Ele não tem planos B quando as coisas acontecem. E agora, deixa eu ver como eu vou ajudar a Maria. E agora, deixa eu ver como que eu vou salvar o João. Não, Deus não improvisa. Ele é soberano sobre todas as coisas. E isso significa que no meio das tragédias da nossa vida, no meio do silêncio, dos túmulos, eu e você não precisamos ter medo. Não tenham medo. Ele ressuscitou como havia dito. Deus não se esquece, Deus não falha, Ele cumpre a sua palavra. E Ele disse que aqueles que o Senhor Deus confiou a Ele, nenhum deles se perderia. E sabe o que isso significa quando Jesus faz essa oração? Que Ele, quando foi à cruz, estava comprometido em te levar de volta para casa seguro. Não importam as tempestades dessa vida, não importam os buracos que a gente se enfie, Ele está comprometido por seu Espírito em fazer uma grande obra na sua vida, a fim de que em cada circunstância, em cada dia difícil, você ouça sua voz dizendo: eu sou com você, eu estou com você. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele disse o seguinte: Deus nunca faz promessas que Ele não pretende cumprir. E isso é maravilhoso, porque a principal promessa que nós temos do nosso Senhor não é que nós teremos casas bonitas, não é que teremos carros zeros, contas, empregos de sucesso. Nós não vamos, meus irmãos, conseguir talvez muitas dessas coisas na nossa vida, mas a principal promessa que eu e você podemos descansar é que homens indignos foram alcançados pela graça imerecida de um Deus santo, que veio e morreu e deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter uma certeza nessa vida: a eternidade com Ele. Nós vamos, sem dúvida alguma, passar por muitas angústias nesse mundo, mas o Senhor nos prometeu que Ele nos levaria seguros de volta para casa. Então eu e você podemos descansar. E se a fé abalar em algum momento, olha a continuidade do versículo, o anjo diz: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Mas se a palavra não for suficiente, se como filhos de Adão, vocês precisarem de coisas palpáveis para crer, venham ver. Venham ver, o lugar está vazio. Cristo não está mais deitado sobre uma lápide. Cristo não está mais no túmulo. O túmulo está vazio, mas o trono não. Ele continua governando soberanamente todos os acontecimentos da nossa vida. E nada o surpreende. Todas as coisas estão no seu controle. Por isso você pode descansar. O túmulo não foi aberto para que Jesus pudesse sair, irmãos. Ele poderia sair mesmo com todos os símbolos de controle humano. O túmulo foi aberto para que eu e você, filhos de Adão, pudéssemos ver. Para que a gente pudesse chegar lá e ver que a lápide não tem o seu corpo, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele ressuscitou. Hoje, então, você pode estar experimentando o silêncio. Hoje, você pode ter um túmulo na sua frente. E isso não define como a história termina, como o Gerson orou aqui há pouco. Não são os acontecimentos da vida que vão determinar como ela continua. As dificuldades no seu casamento não são uma proposta para o divórcio, é o chão fértil para que a graça de Deus superabunde onde o pecado está abundando e querendo destruir.
A dificuldade no relacionamento com seus filhos, vê-los perdidos talvez nas drogas, não é a proposta para que você desista deles, de orar e de impedir a Deus pela vida deles. É o chão fértil para que você confie na palavra de Deus. Como Ele disse, nossos filhos são nossa herança e eles estão guardados na mão do nosso Deus. Mas por fim, a ressurreição não é apenas algo que vai redefinir a nossa realidade, algo que vai nos fazer crer na palavra de Deus, pelo seu caráter, mas a ressurreição, ela é também um lugar para encontro. E o que significa isso, Jefferson? Significa uma coisa muito importante para você. Então eu quero que você, se guardar alguma coisa desse sermão, guarde isso. A ressurreição não é apenas uma verdade para você crer. Não é apenas uma verdade para você crer, mas é uma verdade para você se encontrar com ela. Olha o que está escrito nos versículos 7 a 10. Então o anjo disse: vão depressa e digam aos discípulos dele, ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. As mulheres então saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, mas cheias de alegria, porque é isso que Deus faz conosco quando a gente entende essas verdades. O nosso coração frágil se quebranta, mas ele é preenchido com satisfação e contentamento na certeza da sua palavra. Elas foram correndo anunciá-lo aos discípulos. E olha o que está no versículo 9. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés de joelhos, porque diante desse Deus não são os nossos controles, a gente se rende. E elas o adoraram. Quem encontra o Cristo vivo nunca mais vive do mesmo jeito. O temor deu lugar ao encontro. Essas mulheres estavam amedrontadas, mas com seus corações cheios de alegria. Será que eu posso confiar mesmo? Será que aquilo que eu vi com os meus olhos, aquele túmulo vazio, de fato é realidade? Será que eu posso descansar nisso? Será, pastor, que eu posso crer que o meu casamento pode melhorar? Será que eu posso acreditar que eu não vou passar necessidades, mesmo desempregado? Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele se encontra com essas mulheres. O lugar do temor, das perguntas, das dúvidas sinceras, elas se rendem diante de um encontro com uma pessoa. E o que é maravilhoso é que não foi elas que o encontrou, que encontraram Ele, mas foi Ele que encontrou essas mulheres. Isso é iniciativa da graça. É Ele que vem até nós. Não somos nós que vamos até eles. Então talvez hoje o seu coração também está amedrontado, mas está cheio de alegria a partir da convicção de que a ressurreição muda tudo. Ela faz com que eu e você confiemos menos em nós e mais na palavra de Deus. Mas agora, diante disso, você pode ter a certeza que ressurreição não é só informações. Ele ressuscitou. Ressurreição é um encontro com a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele vem até nós. E quando Ele vem até nós, a gente cai de joelhos. Homens caídos, frágeis, indignos, que erram, que falham, caem aos seus pés e o adoram e o glorificam. Tim Keller, ele diz o seguinte: se Jesus ressuscitou dentre os mortos, então você deve aceitar tudo o que Ele disse. Tudo.
Não há, irmãos, 1 centímetro quadrado que ele não grite: é meu. Nada está fora do seu controle. Agora, se ele não ressuscitou, nada do que ele disse importa. Existe uma história, para eu encerrar esse sermão, de um homem chamado George Mallory. George Mallory, talvez os irmãos vão colocar aqui, era um dos maiores alpinistas do início do século XX. Ele participou das primeiras tentativas de escalar o Monte Everest. Em 1924, George partiu para uma grande empreitada. Ele pegou o seu amigo Andrew e ele partiu rumo ao cume desse monte. Ele disse: nós vamos chegar lá. Só que a história de George conta que, pelo seu amigo Andrew, que a situação climática era tão difícil que o Andrew não conseguiu continuar. E ele decide descer. E quando ele decide descer, ele avista George a mais ou menos uns 3 ou 4 metros, chegando próximo do cume. Mas ele não sabia dizer se o George havia alcançado o cume, porque George nunca mais voltou. E então, 2 décadas depois, esse grande mistério sobre o fato de George ter chegado ou não diante do pico do Monte Everest foi desvendada. Encontraram o seu corpo, seus restos mortais congelados. Uma nova expedição foi até lá, e quando em 1999 chegaram lá, encontraram os restos mortais de George a 8.200 metros de altitude. Então resgataram os seus restos mortais. E ele estava com uma jaqueta. E a sua filha, quando foi entrevistada, foi ver os restos mortais do seu pai. A primeira coisa que ela fez foi ir no bolso da jaqueta. E aí então perguntaram para ela por que ela tinha feito aquilo. Ela disse: meu pai, quando se despediu de mim, ele colocou a foto da minha mãe no bolso da sua jaqueta. E ele disse que quando chegasse no alto do monte, ele ia colocar a foto dela lá. E então deixar lá como esse símbolo daquilo que ele conseguiu fazer. E ele desceria. Então eu estou conferindo se a foto da minha mãe está no bolso do meu pai. A foto não estava lá. Mas ninguém sabe dizer se de fato Jorge chegou e pôs a foto lá, ou se simplesmente o bolso vazio era porque a foto se deteriorou. E isso não explica nada. O bolso vazio de George pode não significar nada, irmãos. A gente nunca vai saber se ele chegou lá ou não. Mas um túmulo vazio significa tudo. Ele chegou lá. Ele venceu a morte. O túmulo está vazio, porque o trono está habitado. E é nessa segurança que eu e você podemos descansar. Talvez a filha do George não pode ter esperança concreta, apenas expectativas. Eu e você não. A cruz parecia o fim. O sábado parecia o silêncio, mas no domingo o céu invade a realidade e subverte a lógica. A promessa se cumpre, Cristo vive, Ele reina e Ele está vivo, governando a nossa história e a nossa vida. Por isso, eu e você podemos ter esperança, porque o túmulo está vazio, mas o trono não. Eu quero orar com você. Nessa verdade sobre a qual a igreja de Cristo está fundada, a gente ora e a gente rende a Ele glória e louvor. Te louvamos, Jesus, te engrandecemos, porque o Senhor fez aquilo que homens pecadores como eu e meus irmãos jamais poderíamos fazer.
O Senhor tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte, tomou as nossas chagas, o castigo que estava sobre o mim e os meus irmãos, sobre eu e os meus irmãos, foi lançado sobre o Senhor. Mas, Senhor, nos teus méritos, eu e os meus irmãos recebemos aquilo que jamais poderíamos: graça, favor imerecido. Por isso, a minha oração é que o Senhor mude o nosso coração, que a gente tire o controle das nossas mãos, que a gente destrone os ídolos do nosso coração, e que a nossa vida seja palco, a fim de que a glória do Senhor seja manifesta, quer na dor, quer nas dificuldades, quer nos problemas dessa vida. Glorifica-te em tudo, Jesus. Mas, Senhor, se nós falharmos, enche o nosso coração de esperança, porque esse túmulo, ele não está mais ocupado, ele está vazio, porque hoje o Senhor reina soberano sobre todas as coisas. Reina sobre as nossas vidas, Senhor. É assim que oramos em teu nome. Amém.